Leia, abra comigo em Lucas capítulo 17. Lucas 17. Vamos ler do verso 1 em diante. Lucas 17, verso 1 em diante. Se você não achou, também tem aqui na nossa tela. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ó, que palavra, hein? Coloque a Bíblia bem pertinho do seu coração, com os teus olhos fechados, aleluia. Peça agora para que o Espírito Santo de Deus fale com você. O Espírito de Deus está aqui, estamos nesse momento, nessa atmosfera de louvor e adoração, e eu sinto aqui uma doce presença do Espírito de Deus, aleluia, e Ele está aqui para curar, para restaurar, para renovar a sua vida, para trazer uma palavra ao teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, porque o Senhor vai falar com você. Fale com Ele nesta hora, pode falar, porque o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, e debaixo desta unção gloriosa e poderosa, nós nos submetemos debaixo da potente mão de Deus, sabendo que Ele a seu tempo nos exaltará. E hoje, Senhor, queremos ouvir mais uma vez a Tua voz, neste último domingo de abril, queremos selar nesses últimos dias deste mês, um tempo de ressurreição. Celebramos a Páscoa neste mês, porque sabemos que o Senhor ressuscitou e o Senhor não está morto, e por causa desta verdade, desta unção que foi derramada sobre nós, nós também ressuscitamos contigo, e nos levantamos para viver com poder e autoridade neste tempo. Por isso nós nos abrimos para ouvir a Tua voz, e rejeitamos toda a voz da carne, do mundo e de Satanás, e denunciamos agora dando uma ordem, sai do nosso meio toda interferência maligna, e declaramos que somos de Deus, e nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Diga assim comigo, eu concordo com esta palavra, eu declaro que a minha mente está conectada com o trono de Deus, eu ouço agora a voz do meu Pai, para obedecer e viver, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode se assentar, amém, e pode aplaudir o Senhor também. Eu vou te dar uma chance, sei que você estava com a Bíblia, vamos parar, pera, você estava com a Bíblia na mão, né? Agora que você já sentou, deixa a Bíblia no colo, agora vamos todos aplaudir ao Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Muito bem, aleluia. O tema dessa noite é, o que se espera de quem segue a Jesus? Vire para a pessoa que está do seu lado, enquanto o pessoal do som vai colocando a trilha aqui de fundo, fale assim para ele ou para ela, o que você espera de alguém que segue a Jesus? Agora vire para outra pessoa e diga o seguinte, você segue a Jesus? Ah, isso é uma boa pergunta, porque esta mensagem, à primeira vista, parece até que esse texto traz 3 lições diferentes, né? Jesus está falando sobre uma pessoa que pode trazer aí um certo desconforto, um mau testemunho, um escândalo, deve amarrar uma pedra no seu pescoço e se lançar no mar. Cuidado que não é isso que Jesus está falando, hein? Depois fala aqui sobre perdão,
E depois fala até mesmo sobre fé, sobre um servo que faz tudo que o seu dono faz, e por fazer aquilo, deve se olhar para si mesmo e se autoavaliar como um servo inútil. Parece que são histórias desconexas, separadas entre si, mas na verdade é um ensinamento só, é uma só lição. Quando você se aprofunda nessa história, você entende que esta mensagem é uma mensagem única, e que Jesus está ensinando princípios espirituais, princípios cristãos, não apenas para aquele tempo que ele estava conversando com seus discípulos, mas para os dias de hoje. O que Cristo quer que cada um de nós ative pela fé princípios espirituais. A Bíblia, olha aqui para mim, a Bíblia não é um livro de história, apesar de ter muitas histórias lindas e maravilhosas. Não é um livro de estudo geográfico, apesar que você percebe a geografia bíblica ao longo da Bíblia. Não é um livro que vai tratar de arqueologia e ciência, apesar de você encontrar isso nela também. Só que eu quero que você entenda que a Bíblia é um livro espiritual. Ela contém princípios espirituais, e estes princípios devem ser ativados na minha vida e na sua vida. Aquilo que Jesus falou em João capítulo 6 é uma verdade. As palavras que vos digo são espírito e são vida. Nesta palavra tem espírito e tem vida. Por isso, quando eu pego uma porção de ensinamento de Jesus, eu não posso olhar para esta história pensando que é algo do passado. Não, eu tenho que procurar os princípios espirituais que estão contidos nessa história e aplicá-los hoje no meu dia a dia, transformando a palavra de Deus em práticas diárias e poderosas. Eu posso ouvir um amém? Então, logo neste início, olha só o que está escrito aqui na minha versão. Jesus disse aos seus discípulos, capítulo 17 de Lucas, verso 1. Jesus disse aos seus, vamos ler comigo? Isso, 1, 2, 3. Jesus disse aos seus, porque esta mensagem era para os discípulos, não era para os fariseus, aqueles religiosos que mais tinham uma performance religiosa do que fé. Não é para os ateus, aqueles que não acreditam. Não é para um simpatizante do evangelho, porque tem gente que simpatiza com o evangelho. Deixa eu ir lá na igreja, eu gosto de ouvir o pastor pregar. Aí você sai depois das costas e vive tudo que tem que viver no mundo. Essa palavra não é para essas pessoas, não é para os influencers deste tempo. Esta palavra é para quem é discípulo. Jesus disse aos seus discípulos, é uma conversa direta com os discípulos. Por isso quero fazer uma pergunta, quero que você escuta e responda em alto e bom som. Tem discípulo de Jesus aqui nesta noite? Então esta palavra é para você. Jesus disse aos seus discípulos, é uma conversa direta com quem é discípulo. Se você ainda não se sente um discípulo de Jesus, talvez está ouvindo pela primeira vez, ou tem escutado e está tentando compreender esta raiz do evangelho, então é para você também, para você ficar atento a esta mensagem. E se você se decidir seguir aqui Cristo hoje, estes princípios serão fundamentais na sua caminhada. Para você que está aqui, para quem está assistindo em casa, para quem estiver ouvindo, assistindo em outro tempo, em uma outra era, em outro planeta, talvez você recupere essa imagem. Se você resolver seguir Jesus, esta mensagem é para você. Amém? Porque é uma conversa com os discípulos. E o tema desta noite, eu já coloquei. Qual é o tema desta noite? O que se espera de quem segue a Jesus. Esta conversa que Jesus está tendo com seus discípulos, eles têm aprendido ao longo de 3 anos como é andar e viver como Jesus. E esta mensagem transcendeu a sua era, ultrapassou limites geográficos, ultrapassou fronteiras, ultrapassou o tempo e chegou até nós. Uma mensagem para ser aplicado no dia a dia. O evangelho precisa ser aplicado no dia a dia, e nós precisamos aprender através desta conversa que Cristo tem com seus discípulos, imaginando que essa conversa Ele quer ter com a gente hoje também, uma mensagem só. Em primeiro lugar, quero que você entenda que todos tropeçam. Olha só o que Jesus fala: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar.
é inevitável que vai acontecer coisas. Vai acontecer, e em algum momento o povo vai tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, sempre servindo como motivo de tropeço, né? Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar, um novo convertido, talvez alguém, algum novato. Tomem cuidado. Olha, o tropeçar é inevitável, só que muitas vezes nós olhamos para esta mensagem com um olhar de julgamento. Aquela pessoa aí pecou, tá vendo? Bem que Jesus falou que é melhor colocar uma pedra no pescoço e se lançar no meio do mar. E você se coloca na posição daquele que aponta, se esquecendo que o tropeço também acontece com a gente. Jesus está advertindo aqui: tomem cuidado. Então, o fato não é apenas a respeito do tropeço, porque o tropeço é inevitável. Só que nós temos que avaliar que junto com o tropeço se estabelece uma responsabilidade. A nossa tendência é julgar aquele que cai, né? Caiu. Aquele lá está desanimado. Aquele lá não aguenta passar uma fase difícil. Olha essa pessoa. Ficou sem dinheiro, já esqueceu de Deus. Está com problema na família, se esquece do Senhor. Nós temos que começar a olhar para o outro como intercessores, como aqueles que têm o poder de ativar situações no mundo espiritual. Essa conversa é para quem é discípulo. Discípulo de Jesus se conecta com o céu. Quem é discípulo de Jesus tem conexão com o mundo espiritual. Quem é discípulo de Jesus consegue conversar com Cristo até mesmo a respeito dos seus próprios tropeços. E além dos seus próprios tropeços, também conversa até sobre o tropeço do outro. Porque ao invés de falar do tropeço do outro para uma outra terceira pessoa, e aí se vira fofoca, é melhor pegar aquela situação que você percebeu, a situação que o outro caiu, a situação que o outro entrou em desequilíbrio, a situação que o outro não tem força para se levantar, está confuso, leva diante do Senhor. Quantas vezes você orou por aquela pessoa que você criticou? Quantas vezes você orou por aquela pessoa que caiu? Quantas vezes você orou por aquela pessoa que está confusa na sua caminhada e tem sofrido influência maligna, satânica, mundana? Eu não estou querendo passar pano para ninguém, mas eu estou querendo colocar um novo posicionamento para aquele que é discípulo, para não tripudiar sobre aquele que cai, mas para estender a mão e levantar o caído, porque foi isso que Jesus fez comigo e foi isso que Jesus fez com você. Amém. O que se espera? Há uma expectativa daqueles que seguem a Jesus, porque é fácil julgar aquele que cai, mas quando nós tropeçamos, nos dispomos para o julgamento. Então, aquele que exerce misericórdia alcançará misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a palavra misericórdia é muito interessante, né? Porque tem a ver com esse córdia, tem a ver com, você muda um pouco as letras, com cardio. Quando eu falo a palavra cardio, o que te vem à mente? Quem sabe aí, gosta de medicina, de enfermaria? Quando fala a palavra cardio, tem a ver com o quê? Com coração. Faz o sinalzinho do coração para o seu irmão, isso é misericórdia. Faz o sinalzinho do coração. Isso é misericórdia. A misericórdia passa pelo cardio. Córdia do cardio. É você limpar o seu coração, deixar ele miserável, sem nada, sem pré-julgamento. Você deixa miséria no seu coração, você esvazia e abre o espaço para o agir de Deus, para a palavra de Deus através de você. Amém? Eu profetizo que nesta noite se levantarão misericordiosos, porque vão entender que é um tempo no meio dessa geração de nós estendermos as mãos. É fácil criticar essa geração, a geração de Enzo, a geração não sei do que, né? Tem um Enzo aqui, né? Você está escutando muito isso, Enzo? É geração de Enzo, é geração de Nutella, geração... Queridos,
Quem formou essa geração foi a nossa geração. Quando eu critico essa geração, eu estou me autocriticando, porque eu não soube passar alguns princípios. Por isso nós temos tido curso agora, às quartas-feiras, para que os homens se transformem em homens ao máximo. Eu preciso recuperar aquilo que eu falei, em transmitir a palavra, e levantar homens de coragem neste tempo. Estava compartilhando com os homens que teve um episódio que aconteceu na Alemanha, de algumas mulheres que foram estupradas, e sabe qual foi a indignação dos homens, como eles se levantaram para fazer um protesto? Qual foi o protesto dos homens? Eles se vestiram de mulher, usaram mini saia e saíram pela rua andando de mini saia. Isso é um protesto de um homem de verdade? Porque é uma geração que precisa ser ensinada novamente. Preciso estender a mão para esses homens e falar: olha, homem, você pode ser um homem de verdade, vem aprender com Jesus. Para de tropeçar em seus próprios pensamentos. Não siga mais a influência deste tempo, vem ser influenciado por Jesus. Mulheres, sejam mulheres sábias, estamos estendendo as mãos para vocês. Vem ser uma mulher virtuosa, uma mulher intercessora, uma mulher que é coluna na sua casa, porque é isso que se espera de quem segue a Jesus. É isso que se espera, porque nós temos que olhar e tirar essa pedra do pescoço. Quando Jesus falou isso, ele não estava colocando o castigo em evidência. O incentivo de Jesus não era um pensamento suicida: você que pegou, pega uma pedra, se joga. Não era esse o objetivo. Ele fala: seria melhor. Ele está comparando o nível de gravidade, quando há um tropeço e ou quando eu faço alguém tropeçar. O nível de gravidade é tamanho que, olha, a tal ponto de alguém se lançar no mar com uma pedra no pescoço. O incentivo não é para o castigo ou para o suicídio, mas ele está ressaltando a gravidade do mau testemunho. E nós, como filhos de Deus, diante desta lição, nós precisamos nos lembrar que diz a palavra: vigiar e orar. Porque assim, você não vai lembrar dessa pedra no seu pescoço. Povo de Deus, vamos vigiar. Vamos ministrar. Olha, agora você vai olhar com cara de profeta e de exortador. Para quem está do seu lado, diga assim: vigia e ora. Não apenas ora, mas vigia também. Porque se nós vigiarmos, queridos, nós não viveremos o tropeço. Quando você está aprendendo a andar, você tropeça várias vezes, até você estabelecer o seu equilíbrio. Você começa a andar com mais frequência. É quase impossível que não vai chegar um momento que você nunca vai tropeçar na sua vida. Porque eu conheço gente que tropeça, depois que aprendeu a andar, tropeça tanto. Se vê uma pedrinha, já está tropeçando. Quem que é atrapalhado desse jeito, vive tropeçando nas coisas? Aí, ó, tem gente, você também é assim? Chega um momento que você sabe que você nunca vai chegar no nível de nunca tropeçar. Mas os tropeços vão reduzindo. Conforme você vai andando com Jesus, os tropeços precisam reduzir também. Mas como você vai reduzir? Vigiando, estando atento, vencendo toda a distração. É muita distração neste tempo, mas eu quero denunciar todo espírito de distração. Sai da sua vida em nome de Jesus. Porque se nós não ficarmos distraídos, nós teremos a resposta certa na nossa boca. Se nós não ficarmos distraídos, nós sairemos de ambientes que favorecem o erro e o tropeço. Se nós não ficarmos distraídos, nós nos afastaremos de algumas pessoas que você acha que são amigas, de algumas amizades, que vão te levar para o buraco, que vão te afastar de Deus, que vão minar a sua fé. Então é necessário você abandonar toda a distração, vigiar e orar, para diminuir cada vez mais o seu tropeço. Posso agora ouvir um amém? E é por isso, queridos, que quanto mais eu vigio, mais eu consigo manifestar o fruto do Espírito. Nós vamos manifestar o fruto do Espírito diante das nossas próprias fraquezas. Consegue lembrar o fruto do Espírito? Está em Gálatas, não é isso? Coloque na tela aí, Gálatas 5:22, vê se é isso, eu estou bom de memória. E nós, quanto mais você manifesta o fruto do Espírito,
mais você se mantém em pé, tropeça menos e faz com que o outro também, ao olhar para você, se ele for pequeno na sua fé, se for um novinho na fé, se for um novo convertido, ele não vai tropeçar por causa do seu tropeço. E quanto mais você vigia, mais você vai ter que orar para pedir para que o Espírito Santo manifeste o fruto dele na sua vida. Vamos ler todos juntos? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, cadê o restante? Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você vai ter esta marca para vencer e tropeçar cada vez menos em nome de Jesus. Tem hora que é para manifestar o domínio próprio. A hora que você está com vontade de pegar e matar e bater e enforcar. A hora que você quer abrir a boca e falar um monte. Pega um copo d'água. Antes de responder, bebe a água e pensa nesse versículo. E bebe bem devagar, tá? Leva uns 10 segundos bebendo. E fala: Senhor, me dá graça, me dá paz. Me dá graça, porque se o Senhor me der força, eu mato agora esse cabra. É isso que a gente, essa oração que a gente faz, né? Me dá graça, me dá fé. Se o Senhor me der força, eu pego ele agora. Olha só o que ele fez. Olha a bagunça que fez aqui nessa cozinha. Olha a louça que deixou para trás. Aí você vai pegar a água e vai lembrar do fruto do Espírito, para não tropeçar e não fazer o outro tropeçar. Jesus está falando uma mensagem só aqui em Lucas 17. Ele está conversando com seus discípulos. E eu finalizo essa primeira parte perguntando para você pensar. Vai pensando. Onde você precisa vigiar mais para não tropeçar? Quais são as áreas que você precisa vigiar mais hoje para não tropeçar? Responda para você mesmo. E você vai conversar com o Espírito Santo ainda esta noite. E vai falar: Espírito de Deus, me ajuda. Não quero mais tropeçar nessa área. Não quero causar escândalo. Não quero ser motivo para que o outro tropece também. Eu quero ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Mas olha só aqui na parte B do verso 3 que ele diz: se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Olha só que interessante, porque às vezes o tropeço de alguém pode te atingir, às vezes o tropeço de alguém pode te machucar, às vezes o tropeço de alguém pode tirar até você da presença de Deus, às vezes o tropeço de alguém pode te tirar a paz e trazer confusão na sua mente. Mas o que eu estou aprendendo aqui hoje, que quando o tropeço de alguém atinge você, o caminho é exercitar o perdão. Amém? O caminho é exercitar o perdão, porque é isso que se espera de quem segue a Jesus. E quem disse que seria fácil, não é? Seguir a Jesus é aprender a perdoar. Eu vou repetir: seguir a Jesus é aprender a perdoar. Amém? Porque é o que se espera. Ah, pastor, quer dizer que eu vou ser trouxa? Não estou falando para você ser trouxa. Porque o perdão não é liberado por quem é trouxa. O perdão é liberado por alguém que quer viver uma libertação também. O perdão é liberado para alguém que quer viver a restauração dos relacionamentos. Para alguém que quer tirar do seu coração toda a amargura, toda a raiz de amargura. O perdão existe para que você viva em paz, e você tira este peso e não transfira mais para ninguém. Porque tem gente transferindo peso para o outro, né? Ou tem gente sendo, vamos dizer assim, uma caixa de depósito de peso. É muito interessante essa comparação. Antigamente, né, hoje o depósito se faz em caixa eletrônica, você coloca dinheiro, nem envelope coloca mais.
Mas antigamente você pegava o dinheiro, queria depositar na sua conta, você ficava naquela fila, chegava na boca do caixa e dava o dinheiro na mão do caixa e ele depositava. O dinheiro não ficava nem com você e nem com o operador de caixa. Só que às vezes nós temos as nossas mágoas, nossos tropeços, nossos erros e transferimos para uma pessoa, quando confessamos, quando falamos. E você, ao invés de transferir para Deus, você fica consigo. Este mal, esta dor, este peso. Não, transfere, deposita na conta de Deus. Não segura com você. Você não tem capacidade para administrar isso. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. Amém? O Espírito Santo de Deus está aqui, está falando com alguém nesta noite, porque seguir a Jesus é aprender a perdoar. Já falei, não é fácil, tanto que não é fácil. Coloca o versículo seguinte, porque os discípulos começaram a escutar essa história, começou no ouvido deles a ficar, não está caindo bem essa conversa, Jesus. Tem certeza que é com a gente? Espera aí, eu vim de uma linhagem de pescadores, a gente resolvia ali na paulada as coisas. Aqui não é história de pescador não. Os outros dois são filhos de Zebedeu. Eles faziam oração, o Senhor quer que eu ore para matar todo mundo fulminado agora? Era esse o pensamento dos caras, né? Eram pessoas, vamos dizer assim, rústicas. Aí eles falaram, peraí, se é para ser assim, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Se alguém fizer eu tropeçar, se alguém me machucar 7 vezes no mesmo dia, eu tenho que perdoar, não é por causa da questão do número 7, quer dizer que deve ser realmente algo infinito. Esse tipo de limpeza, esta atitude de fé e cristã. Por isso que eles falam, aumenta a nossa fé, porque não é fácil, não estou falando que é fácil, porque tem que ser uma atitude de fé. O perdão é uma decisão baseada na fé e não no sentimento. Pastor, quando eu sentir no meu coração, eu vou perdoar. Está errado. Quando eu sentir paz e Deus falar comigo mais uma vez, quando essa palavra for confirmada, eu perdoo. Está errado. É uma decisão e tem que ser feito fundamentado na fé. A fé é fundamento, não é isso que nós aprendemos em Hebreus? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Se a fé é um firme fundamento, para que existe um fundamento? Quem gosta de construção, de engenharia civil e de arquitetura sabe que se há um fundamento, é para que se construa algo em cima dele. O Senhor quer que você construa uma coluna chamada perdão em cima do fundamento chamado fé. A fé é o firme fundamento. Eu pego a fé, eu creio em Jesus, no meu sentimento eu quero matar, eu quero passar por cima, eu nunca mais quero olhar na cara, eu quero acabar logo com essa história, mas eu pego esta fé. Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Então eu creio em Ti, e eu libero perdão em nome de Jesus. Eu decido perdoar, não estou sentindo, mas estou tomando uma decisão pela fé, crendo no milagre. Somos filhos de Deus, nós cremos no milagre. É o mês da ressurreição, cremos que o impossível aconteceu mais de 2000 anos atrás, quando alguém ressuscitou do meio dos mortos. Até hoje isso é impossível de entender, mas é por isso que nós temos fé, é por isso que nós somos cristãos, é por isso que nós ouvimos a palavra do Senhor, é por isso que nós vivemos milagres, porque nós temos fé suficiente para isso. Amém, igreja? O Senhor quer que você estabeleça um caminho de fé. É isso que se espera daquele que segue a Jesus, que ande pela fé. E por causa desta fé, e não por causa do sentimento, você vai tomar uma decisão certa de ativar o poder do perdão na tua vida. Filhos perdoando aos pais, pais perdoando aos filhos, cura do relacionamento entre cônjuges, entre casados, perdoando pessoas até que já morreu, mas você carrega este peso, libera perdão, tome esta decisão pela fé e ative o poder do perdão na sua vida. Quero saber, alguém está entendendo essa palavra? Diga estou.
Amém. Porque se você estiver entendendo essa palavra, é porque você está se transformando cada vez mais num discípulo amado do Senhor. E quanto mais você exercitar a fé e o perdão, mais você vai ter o seu coração limpo. Quando digo coração, é a nossa mente, né? Quando você vê a palavra coração na Bíblia, você transfere para a mente. A nossa mente vai se limpando, a tal ponto de abrir espaço para pensamentos novos, para viver novas experiências, para novas estratégias. Às vezes tem gente que está presa numa situação, não consegue sair daquele círculo, daquele deserto, porque a mente está cheia, não liberou perdão. Quando você libera esse espaço, vem estratégias novas para você avançar como discípulo de Cristo. E avançando como discípulo de Jesus, você vai ver restauração em todos os seus relacionamentos, porque o perdão é a prova viva da fé operando em nós. Amém, queridos? Amém, igreja? O perdão é a prova viva da fé operando em nós. Eu já fiz uma primeira pergunta hoje. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Vai pensando nessas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz é aqui: qual área que você tem que vigiar para tropeçar menos, para servir menos de pedra de tropeço? A segunda pergunta que eu te faço nesta noite, porque às vezes quando a gente sai da igreja, a gente quer sair com respostas, né? Mas às vezes é bom sair com perguntas. Deus não respondeu Jó, Deus perguntou para Jó. Jó queria respostas, levou uma enxurrada de perguntas, está esperando até hoje. Às vezes a gente fica esperando respostas, mas Deus quer te trazer perguntas para você refletir. E a segunda pergunta que eu te faço, sabe qual é? Quem você precisa perdoar hoje para andar mais leve? Quem que você precisa perdoar hoje para viver com mais leveza? O Espírito de Deus está aqui, Ele está falando aos corações. E aí os discípulos também estavam querendo entender isso, porque os caras eram do sangue nos olhos, estavam sendo tratados ainda. Os caras queriam bater, um gostava de puxar a espada, arrancar a orelha dos outros, era tudo assim. E Jesus vem com essa mensagem, é para confrontar o sentimento humano. E olha só o que acontece, o que Jesus fala na sequência, verso 6, Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Ora, será que é sobre um pé de amora que realmente Jesus está querendo falar aqui? Não é todo dia que você vê pé de amora por aí, né? Aliás, quando você vê, quem não comeu amora pode comer, que é gostoso. E um pé de amora, né? Você percebe de longe, né, pelo seu galho, as suas raízes são profundas. Para Jesus usar a amoreira como exemplo, Ele está falando de algo muito impossível de acontecer. Só que Ele fala, para que isso aconteça, não é a quantidade de fé, aumenta. Que papo é esse de aumenta a minha fé? Não é sobre isso não. Não é sobre a quantidade de fé. Mas sim, é sobre ter fé e ação. Porque não precisamos de muita fé. O que nós precisamos é de fé e uma atitude. Eu tenho uma pequena fé. Nós tínhamos, quando nós viemos para cá, saímos da garagem de casa, né? Não tínhamos recurso, caixa zero, e chegamos aqui, há 10, 11 anos atrás, para enfrentar um desafio, logo de cara de partida, de R$2.000 por mês. Qual foi a nossa atitude? Ligar, nós queremos fé, mas atitude. Não é a quantidade de fé, mas é sobre a atitude que você vai ter. Jesus ensina que a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, move o impossível. Não é sobre pé de amora, não é sobre o mar, não é sobre o oceano, mas é sobre você ter uma atitude acompanhando a sua fé. O que ele está falando? Olha para esse pé de amora, ou seja, identifica o problema. Essa amora está no meio do caminho? Identificou? Está vendo aquele mar? Então você sabe que tem que sair de um ponto A e entrar no ponto B. Você consegue identificar o problema e consegue dar um destino para o problema. Vai, tome uma atitude.
Ele está falando sobre análise da situação, está falando sobre uma identificação de problema, está falando sobre que você deve determinar onde esse problema tem que estar e onde deve ser lançado. É sobre você agir de uma forma poderosa e crendo que esta ação está pautada pela fé. Eu não tenho fé para liberar perdão, mas eu vou abrir minha boca e vou dizer, não vou dizer para a moreira sair, mas vou dizer, eu perdoo em nome de Jesus. Esta situação me faz tropeçar, eu vou tomar uma atitude de fé na minha oração, vou dizer, eu não vou mais cair neste tropeço, eu saio desse caminho agora em nome de Jesus, e tomo uma atitude, de nunca mais passar por este caminho de novo, de nunca mais sentar na frente de um computador, por exemplo, a um determinado horário da noite, sei que eu vou abrir uma tela e vou entrar na pornografia, por exemplo, se eu sei que este caminho me leva a este mal, eu não vou ter esta atitude. Se eu sei que eu não consigo administrar financeiramente a minha vida, então não vou acabar com o meu cartão de crédito do outro, cartão de crédito do terceiro, nem vou pedir emprestado, vou administrar financeiramente a minha vida, e tomo uma atitude e proclamo pela fé, estou identificando o problema, estou enxergando o destino deste problema, estou parando de tropeçar na situação, estou tirando isso do meu caminho e vou andar em liberdade em Cristo Jesus. É uma palavra só, queridos, é uma palavra destinada para quem é discípulo, é uma palavra destinada para quem quer seguir a Jesus, porque a fé verdadeira sempre nos impulsiona para a ação. Nós gostamos de falar sobre a palavra oração, né? Sabe que dentro da palavra oração existe a palavra ação, orar e ação. Eu vou esperar tudo de Deus, tudo mesmo? Para Deus está o impossível, para nós está o possível. Agimos com fé, abrimos nossa boca e tomamos uma ação para que o cenário seja transformado. O Senhor pode sim mudar o cenário que você está enxergando de forma que hoje está desfavorável. O Senhor pode mudar, mas é necessário que você também tenha atitudes. Deus falou para Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Tem que ter esforço, tem que ter ânimo, tem que ter atitude. Está vendo a muralha? Você vai tomar uma atitude, vai dar 7 voltas e deixa que o milagre eu faço. A muralha vai cair. Mas teve atitude. Qual que é a atitude que você tem que ter para que a muralha caia? Qual é o rio que você tem que pisar? Porque antes deles chegarem, tomando o exemplo de Josué, antes deles chegarem na terra prometida, existia o rio Jordão. E aquele rio só se abriu quando eles fizeram o quê? Pisaram na água. Enquanto eles não pisassem na água, o rio não se abriria. Mas quando eles deram o primeiro passo, o mar se abriu. Dá o primeiro passo. Fala para a pessoa que está do seu lado, o Espírito Santo está te dizendo nesta noite, dá o primeiro passo, que o mar vai se abrir. Glória a Deus. Está pesado hoje, né, pessoal? Mas deixa Deus bater mais um pouco, vai. A fé verdadeira sempre nos impulsiona para a ação. E eu quero fazer uma terceira pergunta para você. Mais uma pergunta. Eu quero que você pense, qual a atitude que você precisa tomar hoje para ver movimentos acontecerem através da sua fé? Olha só que interessante. Qual a atitude que você precisa tomar hoje para que haja uma movimentação pela fé? Tem que haver alguma atitude, tem que haver algo da nossa parte, tem que identificar o pé de amora, tem que identificar o caminho que ela vai fazer até o oceano. Você precisa enxergar isso e precisa abrir a boca e falar, porque depois que você conseguir fazer isso, as situações irão se mover em nome de Jesus. Glória a Deus. E olha só, vamos seguir mais um pouco nesse texto maravilhoso. Diz assim no verso 7, qual de vocês que tendo um servo que esteja arando, trabalhando ali na terra, né? Na agricultura, arando ou cuidando das ovelhas, qual de vocês tem um servo que está trabalhando, vocês vão e vai dizer para ele quando ele chegar do campo, vem cá, senta-se aqui comigo, chegou cansado, coitado, trabalhou muito hoje,
Ah, trabalhei, patrão, estava lá no meio do sol, minhas costas estão queimando, estou cheio de bolha nas costas, porque era assim, né? Trabalhava no sol desde madrugada até o sol nascer, porque existiam os senhorios, os senhores, e existiam os escravos. Jesus está tomando exemplo da época dele. E aí o escravo estava lá, o servo, lá na lavoura, trabalhando para o seu senhor, em troco às vezes de comida, ou de moradia, ou de poder morar com ele naquela fazenda. E aí ele chega cansado, esgotado, está lá o patrão dele esperando: ô meu funcionário, está aqui, preparei uma mesa para você. Era assim? Claro que não. Se bobear, nem hoje é assim. Se trabalha na empresa, o pessoal vem com chicote nas suas costas, né? Trabalha mais, hora extra, sábado quero ver você aqui, domingo também, slap, slap. Não é assim? Se hoje é assim, imagina aquela época, que não existia CLT, não existia sindicato, não tinha nada disso. Ele chegava cansado, com a língua com o palmo para fora, parecendo uma gravata vermelha. Oh, que bom que você chegou. Foi por quê? Estou com fome. Vai preparar minha comida. Prepara minha comida, arruma minha mesa. Se arruma também, que eu não quero você fedido desse jeito. E depois que você fizer tudo isso, aí depois você se vira e vai comer. Quando este servo fazia isso, no final do dia, quando eu olhava no espelho, ele tinha que fazer uma autoanálise e falar: rapaz, você é um servo inútil, hein? Você só fez aquilo que te foi mandado. Olha só, imagina isso da CLT de hoje. Imagina isso, Enzo, hoje. Imagina a geração dos Enzo. Só que Jesus, ele está ensinando algo neste final, tomando como base a sua época. Que às vezes você está fazendo: tá bom, pastor, legal, estou me esforçando para não tropeçar, estou me esforçando para perdoar, estou ativando a minha fé, estou identificando os problemas, estou trabalhando para que os cenários sejam mudados. Qual vai ser a minha recompensa? O que eu ganho fazendo tudo isso? A vida cristã não é sobre recompensas. A vida cristã é sobre obediência. Vou dizer mais uma vez: a vida cristã não é sobre recompensa, mas é sobre obediência. Repita comigo: obediência. É sobre isso. A Bíblia está dividida em dois grupos de pessoas: os obedientes e os desobedientes. Às vezes obedecer não traz a recompensa que você imagina que você tem que ter, mas traz algo superior e mais poderoso do que as recompensas e justiças próprias que queremos. Ah, não é justo eu perdoar ele, e agora o que eu ganho com isso? Talvez você não vai ganhar a recompensa que você está imaginando, porque a vida cristã não é sobre o que vou ganhar, é sobre obedecer e amadurecer. É deixar de ser criança, é de crescer na fé, é de crescer na presença do Senhor, é de ser uma pessoa amadurecida a tal ponto de poder aconselhar o outro, de ser um guerreiro na fé, através da sua oração, de ter autoridade para orar pelos enfermos, eles serem curados, de orar por aquele que está triste e seu ânimo ser retomado, de você ler a palavra de Deus e compreender esta porção, e ser aquele que anda em sabedoria. Não estou falando de recompensa, eu estou falando de crescimento, de amadurecimento. O nosso alvo é sermos filhos que dão alegria para o nosso Pai que está no céu, que dá satisfação ao coração do Pai. Não servos esperando, escravos esperando prêmio. Não, porque nós não somos escravos, nós somos filhos. Então, não fique esperando a recompensa, mas avalie-se a si mesmo. O quanto eu cresci hoje, o quanto eu amadureci na fé hoje, o quanto eu estou preparado para enfrentar novas guerras, porque eu tenho que falar a verdade, novas guerras virão sobre nossas vidas, e elas nunca deixam de existir, nunca saem da nossa história. O quão amadurecido você está para enfrentar uma situação que você foi desclassificado, que você foi desabilitado, e que você perdeu e sofreu vergonha, e envergonhou a outros. O quanto você está amadurecendo para que numa próxima fase você possa ser levado para o próximo nível, e tenha um relacionamento mais abençoado, e exerça o ministério de forma mais profética, sobrenatural, com autoridade, e ande com a cabeça erguida nesta terra, e as pessoas possam olhar para você e ver: realmente essa pessoa é uma referência.
alguém que anda vitoriosamente, alguém que é honrado, que tem a honra do céu, não tem a honra do homem, mas tem honra que vem do céu. Porque a nossa verdadeira recompensa é sermos moldados à imagem de Cristo, é sermos parecidos com Cristo, é sermos chamados de cristãos nesta terra, porque só é chamado de cristão aquele que se parece com Jesus. Amém? É sobre isso que nós estamos falando, é isso que se espera de quem segue a Jesus, é alguém que vive exercitando a palavra. Por isso eu quero te perguntar nesta noite, fazer mais uma pergunta, a quarta e última pergunta. Você tem vivido esperando recompensa? Ou a tua mente e o teu coração estão voltados para viver uma obediência que te leva ao amadurecimento? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em resumo, querida igreja, finalizando esta ministração, quero concluir para que você, nesta semana, carregue esta mensagem no teu coração. Sabe o que Jesus está esperando de você? Quem é seguidor de Jesus aqui, diga amém. Que você seja mais vigilante. Quem é seguidor de Jesus aqui, diga amém. Que você perdoe mais. Quem é seguidor de Jesus aqui, diga glória a Deus. Que você tenha uma fé acompanhada de atitude. Quem é seguidor de Jesus aqui, diga amém. Que você de forma alegre obedeça, para viver uma leveza na sua vida. É sobre isso. É isso que se espera de quem segue Jesus. Que você tenha uma vigilância a exercitar os seus passos. Que você vive uma vida de liberar perdão e receber perdão. Porque tem gente que não aceita nem perdão, que acha, não, pisei muito na bola, eu não sou digno. Se você está recebendo perdão, receba e aproveite essa oportunidade. O que se espera de quem segue Jesus? Que você una a fé à atitude e que você obedeça ao Pai com alegria e domínio próprio. Amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí onde você está. Aleluia. Vale a pena. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena viver pela fé. Valer a pena não quer dizer que vai ser fácil, mas quer dizer que você vai ter resultados poderosos. Poderosos. Aleluia. Eu quero que coloque a letra aqui na tela, enquanto os irmãos estão de olhos fechados e pensando todas as perguntas. Aquela canção que diz: não compreendo os seus caminhos, que diz: Senhor, valeu a pena. Vai valer a pena. E enquanto eu estiver cantando essa canção com nossos queridos aqui neste altar, eu quero que você, conforme vai pensando na sua vida, nas pessoas que você precisa orar, clamar, liberar perdão, ou até mesmo pedir perdão, que você, antes de falar com essas pessoas, comece a conversar com Jesus. Comece a conversar com Ele, porque o Espírito de Deus está aqui. Se você hoje, eu não vou te chamar para vir aqui à frente, mas se esta palavra falou com você hoje, eu gostaria que você fosse ficando em pé no seu lugar, para que eu possa ter esse feedback. Fique em pé no seu lugar, e o Espírito de Deus vai agir na sua vida de forma poderosa, enquanto nós entoamos essa canção. Aleluia. Com os teus olhos fechados, com as mãos erguidas aos céus, quero declarar uma palavra de bênção sobre você. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por este ambiente favorável para mudança de pensamento e mudanças de atitudes. Eu quero declarar que pela fé nós vamos viver um novo tempo. Sei que não vai ser fácil, Senhor, nem é fácil para mim, não é fácil para o meu irmão, mas o Senhor nos capacitou para vencer desafios, e nesta noite nós nos levantamos com poder, com fé e dedicação, para viver à altura daquilo que o Senhor tem ao nosso respeito preparado para nós. O Senhor tem uma expectativa ao nosso respeito, e nós queremos atingir essa expectativa que é alta, é uma expectativa que se espera dos filhos de Deus. Somos teus seguidores, e mais do que isso, somos teus filhos, e mais do que isso, somos chamados amigos de Deus nessa noite. Queremos representar o teu reino nesta terra, em nome de Jesus. Diga assim: eu vou viver esta palavra de forma poderosa, pela fé em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Glória
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, oh, aleluia. Estenda as suas mãos para frente, quero te abençoar, declaro uma palavra de bênção. Eu te espero domingo que vem, traga sua família, traga seus amados, traga seus vizinhos, seus irmãos. Aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de milagre. Você não pode chegar no céu sozinho, vamos encher o céu, e o céu está esperando que você traga mais pessoas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida hoje e para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diga, todo o povo de Deus diga, ótima semana, dê um forte aplauso a Jesus. Deus